uma olhada na configuração hoje política dos intelectuais. A gente pode começar pelo Brasil, mas isso não se restringe só ao Brasil, não, por favor, hein? Atenção, não se restringe só ao Brasil. Vocês observaram um deslocamento na segunda metade dos anos 80, da segunda metade dos anos 80 para diante, e fortíssimo nos anos 90, de certas preocupações interventivas das ciências sociais? Ninguém mais fala em socialismo, ninguém mais fala em revolução, ninguém mais fala em exploração, ninguém mais fala em classe social. Hoje a discussão é democracia, cidadania, ampliação participativa, negociação. É evidente que há aí, de um ponto de vista objetivo, uma enorme capitulação dos intelectuais. Há uma rendição dos intelectuais. Se a gente fosse trabalhar com exemplos paradigmáticos, nós íamos sair daqui hoje absolutamente desolados e desconsolados, não é? É célebre, eu não sei se é verdade, ele nega, mas é célebre a afirmação atribuída a Fernando Henrique, saindo da Fiesp, dizendo o seguinte: esqueçam o que eu escrevi. Eu não sei se isso é verdade, mas se não é vero, é bene trovato. Por quê? Porque isso se aplica para 99% dos intelectuais que vocês conhecem. É só pegar o que os caras escreveram, disseram e pronunciaram há 15 anos atrás ou há 10 anos e olhar o que eles estão fazendo hoje. Estou cansado de conhecer hoje intelectual pós-moderno que há 10 anos atrás argumentava longamente para o caráter mistificador da pós-modernidade. Eu posso atribuir isso a quê? Há aí um juízo moral a ser feito? A mim me parece que em casos, por exemplo, casos de pessoas que eu conheço, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer, esse pessoal se corrompeu, se degradou. Mas esse juízo moral não resolve. Sabe por que não resolve? Porque não foi um caso, não foram 2 casos, não foram 3. Esse é um movimento muito mais amplo. Eu posso, portanto, conservar o meu juízo moral, mas ele não é explicativo. Eu preferiria pensar, em termos de uma análise mais ampla, que essa capitulação, que merece esse juízo moral, ele expressa um processo histórico mais de fundo, que não se esgota na biografia, nem na psicologia dos personagens. Esse giro dos intelectuais responde a um movimento histórico que esse sim deve ser analisado. Por que eu estou trazendo isso à colação? Porque é evidente que não me traz conforto nenhum como modestíssimo pensador, né, que procura ajudar aí o desenvolvimento da tradição marxista. Não me traz consolo nenhum, não me traz prazer nenhum ver companheiros que deram uma contribuição significativa, inclusive, mudarem de lado. Entretanto, eu só posso entender isso se eu saltar do juízo moral, da explicação psicológica individualizada, para um quadro maior. Eu acho que esses companheiros estão sinalizando um processo de fundo que eu tenho que entender. Agora, o que é mais curioso? O que é mais curioso é que alguns desses companheiros, quando a gente vai para o debate mais direto, continuam sustentando suas análises anteriores. Eles continuam sustentando isso. E continuam sustentando até com coerência e com competência teórica. O que me leva, mais uma vez, a dizer que é um fenômeno da vida. É factual. Eu posso gostar ou não gostar, mas eu não posso estabelecer uma relação direta, ou se vocês quiserem, uma relação causal entre análise teórica e uma orientação política. Mas nota, isso é um terreno um bocado escorregadio. Eu estou dando aqui rigorosamente uma opinião. Mas eu chamaria a tua atenção para trabalhar isso com um certo cuidado, que é a segunda parte da tua segunda questão. Oi. Oi?
Não, eu não diria que é ecletismo, porque isso não se reproduz no domínio teórico. O que nós podíamos chamar é o seguinte: há uma inconsequência, uma incoerência, né, entre o quadro de referência, a conclusão analítica e a forma de intervenção. Eu disse, mas veja, Guga, eu não tenho dúvida disso. Agora, quando você vai argumentar com... Deixa eu usar um exemplo bem duro aqui. É o exemplo de um pensador brasileiro importante, né? Com quem eu me encontrava 2 anos atrás. É um cara que, durante 6 anos, não abriu a boca para falar do governo Fernando Henrique. Não abriu a boca. E é um sujeito que tem audiência pública. Eu me encontrei com ele, fomos jantar isso no Rio Grande. Eu disse, mas cara, você tá de boca calada, não está falando nada? Ele me disse, mas eu estou achando ótimo isso aí. Esse processo de abertura da economia brasileira destruiu completamente essa nossa burguesia rasteira, mesquinha, e aí falou tudo aquilo que eu penso da burguesia brasileira. Mas, rapaz, esse troço tem implicações aí, políticas, em termos, por exemplo, de soberania, que são muito complicadas. Ele disse, olha, quanto mais liquidar esses caras, melhor. Estamos discutindo a política de abertura de mercados. Tem que quebrar esses caras mesmos. Mesmo. Como é que é isso? E esse cara não está ganhando dinheiro, não foi cooptado. É uma posição. Esse cara está convencido que há um bloqueio tal na sociedade brasileira, um bloqueio no sentido de como fazer com que as demandas populares, da grande massa da população, se reflitam no quadro decisório, no quadro de decisão, que o cara acha que tem que quebrar mesmo. Eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que no fundo disso tudo, sabe o que está? A revolução no Brasil. E para não ter dúvida do que é a revolução, né? É a quebra do monopólio oligárquico da terra, tudo que ela implica. É um processo muito difícil. É muito difícil. Quem acha que mudanças radicais na sociedade brasileira vão acontecer amanhã, às 8h30, está com o pé na lua. Eu acho que há um mecanismo geracional muito forte, está vinculado às gerações. O cara passa a vida inteira querendo quebrar essa estrutura de poder que está aí. Consegue muito pouco. Há uma rendição do ponto de vista interventivo. Vocês conhecem a ideologia do entrismo? Quem falava muito nisso era o Maurício Trachtenberg. Ganha aqui para a prefeitura municipal uma frente progressista, né? Essa coisa ampla, onde todos nós nos reconhecemos. Aí o cara que está na frente dessa coligação chama 3 ou 4 intelectuais de esquerda e diz, olha, venham trabalhar comigo. Vocês conhecem os limites, mas sabem o que podem fazer. E esses 3 ou 4 caras justificam a sua entrada. Não, alguém vai ocupar esse espaço. Vamos entrar e tentar comer a instituição por dentro. Olha, a gente pode achar que isso é uma ilusão, pode achar que isso é um equívoco, mas isso acontece. Eu não estou justificando, por favor. Não se trata de uma postura justificativa. Mas eu tenho que entender quais são os mecanismos que levam a isso. Não pode ser só o mecanismo do mau caratismo. Ainda que o mau caratismo exista.